Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Senhor poderosamente abençoe a sua vida, o seu dia, para todo sempre. Sou o pastor Jefferson Roque. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar início no capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Essa carta ela menciona várias situações que essa igreja está atravessando e atravessando problemas sérios, não é verdade, amados? Muitos conflitos, dificuldades em todas as áreas, de fato, né? Muita confusão. Há irmãos sinceros, há pessoas que de fato seguem e servem ao Senhor Jesus Cristo, mas segundo o que está aqui nos relatos, muitos também estão deixando de falar aquilo que é correto, é verdade? E nós não podemos deixar de falar aquilo que é correto, não é verdade? Tudo que é bom, agradável, nós devemos fazer no nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos fala que se nós soubermos fazer o bem e não fizer, se você deixar de fazer o bem, você comete pecado. Pecado é uma falta, é uma falha, né? É um erro, é um defeito, segundo a palavra do nosso Senhor. Então vamos dar aqui início neste capítulo mencionado, no nome de Jesus, e peço a você se inscreva no canal. Nós estamos também postando orações para quebras de maldições, para a bênção na vida sentimental, profissional, não é verdade? Acompanhe tudo no nome de Jesus Cristo. Dê o seu like para a glória de Jesus Cristo, faça os seus comentários, nós estaremos orando e respondendo a vocês. Amém, queridos? Aleluia. Capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Aleluia. Irmãos, eu quero que vocês lembrem o que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isto eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isto aconteceu a fim de nos servir de exemplos, para nós não querermos coisas más, como eles quiseram, e nem adorarmos ídolos, como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber, e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isto, 23 mil deles caíram mortos no deserto. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isto foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isto aconteceu com os nossos antepassados, a fim de que servir de exemplos para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de avisos para nós. Amados irmãos, vamos dar uma pausa até aqui e vamos explicar. Hoje nós estamos vivendo o período, o momento da oportunidade, da graça de Deus. Hoje todas as pessoas podem se achegar diante de Jesus, diante do nosso Deus,
e pedir perdão, se arrepender dos pecados e serão perdoados. É a palavra de Deus que nos fala. Todos serão perdoados se forem, redimidos dos seus pecados. Nós devemos nos arrepender das faltas e dos erros. Então todos serão, não haverá acepção de pessoas. Porém, aqui a palavra do Senhor nos fala que aos que não se arrependem, estes serão condenados. Então esse trecho que está sendo mencionado, que o nosso antepassado, isto Paulo dizendo para a igreja em Corinto e para os judeus principalmente, falando que a rocha acompanhava aquele povo, uma rocha espiritual que era Cristo, a qual ela vertia água, ela saciava a sede daquela multidão, daqueles milhões de homens e mulheres e crianças, não é verdade? Então, aqui vem o conselho, que eles murmuraram e 23 mil morreram no deserto. E eles receberam ainda pragas como o ataque daquelas serpentes, a qual a palavra do Senhor nos fala, né? Que Moisés ele edificou um madeiro com um símbolo de uma serpente de prata, para que as pessoas que olhassem para aquela serpente fossem saradas, que representa hoje o nosso Senhor Jesus erguido na cruz. Então a palavra aqui do nosso Senhor nos fala que no passado morreram, e nós não podemos abusar da paciência do nosso Senhor. E muitos têm abusado, não é verdade, amados? Muitos têm brincado com o nosso Senhor. Muitas pessoas, elas se entregam a Deus, vão à igreja, são batizadas, depois está lá no mundo cometendo as mesmas práticas do passado, vivendo da mesma maneira. E isso não é agradável aos olhos do nosso Senhor. Eu estava até fazendo um comentário esses dias aqui em casa, que uma pessoa ela recolheu, né, um cachorro que estava na rua. Essa pessoa ela pegou esse cachorro que estava sem comida, sem água, dormia no asfalto ali quente, sem casa, e amparou esse cachorrinho. Levou para casa, lavou, deu remédio, sarou alguns machucados que nele havia, deu alimento, água, deu uma casa, né? Hoje esse cachorrinho ele tem um lugar para dormir, ele tem o seu cantinho de proteção, né? Está protegido, não fica na rua mais. E um dia esse dono ele abriu a porta e o cachorro saiu correndo para ir na rua. Só tem que aí o dono dele, né? O seu cuidador, chamou ele. Volta. E o cachorrinho olhou lá para fora, para a rua, e olhou para aquele que havia amparado, estava cuidando dele, e o cachorrinho resolveu voltar. Ele voltou correndo, entrou para dentro de casa. Então, amados, o que isso representa? Que muitas pessoas estão no mundo, como nós estávamos no mundo, o nosso Senhor vem, nos pega, nos limpa, nos alimenta, cuida das nossas feridas, e às vezes aparece uma oportunidade, muitos de nós correm em direção da rua, em direção do mundo, como esse cachorrinho fez. Só que o nosso Senhor, ele chama a pessoa para a pessoa não ir, ele alerta a pessoa, ele convida, volta, vem, fica comigo. Assim como esse dono desse cachorrinho fez, né? E o cachorrinho preferiu voltar. E é um ser supostamente irracional, né? Nós somos instruídos a falar que eles não têm raciocínio, eles têm um instinto. Agora, muitas pessoas, elas vão, quando as portas estão abertas, a oportunidade aparece
depois de estar limpa, de estar cuidado, alimentado, sarado. Em outras palavras, agora está bonito, né? Bonita. Foi cuidado. E muitos não ouvem a voz do seu Senhor, preferindo ir embora para a rua, indo para o mundo de novo, né? Esta rua aqui é o mundo que eu estou colocando em suposição. E muitos vão embora. Outros analisa e volta, dá ouvido à palavra de Deus, né? Então, os que vão embora, às vezes ficarão perdidos para sempre novamente. Ficarão perdidos. Vão para o mundo, chega lá no mundo, vai conhecer novamente as sujeiras, né? E a palavra do Senhor nos fala que o seu estado fica pior do que o anterior, né? E às vezes essa pessoa não encontra mais o caminho de voltar. Ela não tem forças mais para voltar, né? A passagem do filho pródigo nos fala isto. O pai ficou esperando o filho voltar. O filho foi e ele teve que ter forças e conseguir voltar. E o pai o recebeu, né? Então, eu estou dando um exemplo segundo o que está escrito aqui. Muitos murmuram, muitos morreram e muitos morrerão por não dar atenção ou dar valor à palavra do Senhor, abusando da boa vontade de Deus. E nós não podemos ser assim, irmãos. Vamos dando sequência aqui. Amém, Jesus. Pois estamos vivendo o fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Aleluias. As tentações que vocês têm enfrentado são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Então, aleluia, nós vemos aqui que Deus ele é fiel na sua promessa e Ele não deixará vir sobre nós tentação a qual nós não podemos ou não possamos suportar. Você compreende? O cachorrinho correu até o portão. Ele abriu a porta, né, e viu a porta aberta, correu até o portão. O seu senhor o chamou, o seu dono o chamou. Ele olhou e voltou. Então, a tentação ali não foi maior do que ele podia suportar. Ele voltou, ele preferiu voltar para o seu Senhor. Não é? Então muitos estão na casa de Deus, estão dizendo que estão no Senhor, estão fortes no Senhor, mas quando vem uma oportunidade, quando surge uma oportunidade, eles preferem ir para o mundo. Só que aqui está escrito que Deus não permite vir sobre nós nenhuma tentação a qual nós não possamos suportar. Se uma pessoa sair da presença de Deus dizendo: eu fui para o mundo porque eu não suportei a vontade de me drogar, as drogas foram mais fortes. Mentira. Se a pessoa dizer: eu saí da presença do Senhor porque eu conheci uma moça e ela era do mundo e quando eu vi eu larguei Jesus e fui seguir nela. Mentira. Ele preferiu ela, mas Jesus era muito mais forte. A decisão está na mão da pessoa. A moça está na casa do Senhor, está fazendo a obra de Deus, conhece um rapaz do mundo, um homem do mundo, e ela vai embora, ela para de trabalhar para Deus e vai para o mundo e vai beber, prostituir, e depois fala: eu saí porque eu conheci uma pessoa que me enganou. Mentira, ela foi alertada. Essa pessoa foi alertada e foi porque quis, foi porque a carne desejou e assim a pessoa se inclinou ao desejo da carne. E isso eu estou dizendo não por minhas palavras, é o que está na palavra do Senhor, porque nós estamos falando do nosso Rei amado Jesus Cristo, estamos falando a verdade. Portanto, aqueles que foram para o mundo, estão vivendo as coisas do mundo, estes também têm forças para voltar. Você sabia disso? Se essa pessoa orar, buscar Deus e falar: Deus, me dê forças para voltar, ela vai voltar como o filho pródigo voltou, ainda que esteja na lama, ainda que esteja passando por situações muito difíceis. O Senhor dá capacidade, condições da pessoa voltar. Mas muitos não voltam por vergonha. Muitos não voltam pela vaidade, o que vão pensar de mim. Né? Eu conheci um
uma pessoa pouco tempo atrás que falou isso. Tem vontade de voltar para a igreja. Não volta porque tem vergonha, porque o que os outros vão dizer? As pessoas estão olhando, vai olhar para ele chegando. Né? Logicamente eu tive que falar, olha, isso é da sua carne, porque as pessoas elas ficaram felizes sabendo que você voltou. Amém, querido? Então, não vem sobre nós tentação alguma que nós não possamos suportar. Lute, fique firme, rejeite as tentações, deixe de ouvir coisas do mundo, deixe de ouvir músicas imorais, deixe de falar coisas imorais, ouça a palavra de Deus, ouça hinos, glorifique a Deus, converse com pessoas que falem de Deus, pessoas que falam do Senhor Jesus, aí você vai receber o fortalecimento. Mas se você deseja continuar vivendo como o mundo vive, você vai cair, vai sucumbir. Como está escrito aqui, olha. 23 mil morreram no deserto, porque ficaram murmurando, ficaram debochando, dizendo que Deus não existe. E muitos estão assim. Se Deus existisse, a minha vida não estaria assim. Não. Deus existe com a minha vida, a sua vida, de qualquer maneira. Ele continua sendo Deus. Agora, basta ou queira eu e você mostrarmos para Deus que nós somos filhos dele e somos fiel a ele. Ele vai nos abençoar. O tempo está próximo. O fim está próximo, segundo a palavra do Senhor. Está escrito aqui. Temos que ficar atento. Vamos dar sequência. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Aleluias! Por isto, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice do qual nós damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos deste cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, nós não estamos muito mais parte do corpo de Cristo? É verdade, amados. Quando nós estamos tomando do cálice, nós não estamos tomando do sangue de Cristo? E quando nós partimos o pão, nós também não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Aleluias! Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e é por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem das coisas oferecidas em sacrifícios e tomam partes juntos do sacrifício que é oferecido a Deus, que é no altar. O que é que eu quero dizer com isto? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte das coisas dos demônios. Olha aqui, amados. Aleluia. Olha a palavra do Senhor claramente dizendo: aquilo que é oferecido como alimento nos altares dos pagãos são oferecidos a demônios, não a Deus. E eu não quero que vocês participem de alimentos oferecidos a demônios. Comida oferecida a ídolos, segundo está aqui na palavra do Senhor, está sendo oferecido a demônios. Seja verdade ou mentira para alguns. Muitos falaram, isso é mentira. Muitos falarão, é verdade. Mas no dia do Senhor nós iremos confirmar e comprovar se é verdade ou não. Não paguem para ver. Não paguem para ver. Isso é o conselho do Senhor. Amém? Então o verdadeiro sacrifício, a verdadeira comida, a verdadeira bebida é Jesus Cristo, o seu corpo e o seu sangue.
vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer da mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes? Por um acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? É verdade. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim o interesse dos outros. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhum tipo de dúvida de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertencem ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam. Olha aqui, amados e queridos irmãos, nós podemos comer tudo que está sendo vendido no açougue. Aqui já está mostrando que podemos comer peixe, podemos comer carne de boi, de frango, podemos comer carne de porco. Você compreende? Você talvez que é de alguma denominação, alguma doutrina que proíbe você de comer essas coisas. Você não pode comer esse tipo de peixe, você não pode comer esse tipo de crustáceo, você não pode comer esse tipo de carne. Principalmente nós ouvimos carne de porco, não é verdade, amados? Nós podemos comer de tudo, com a consciência em paz, porque toda a terra é do Senhor, tudo é do Senhor, aleluia. Se alguém, sendo pagão, vos convidar a fazer uma refeição, se vocês quiserem ir, vá. Está escrito aqui na Bíblia. Se alguém me convidar e eu quiser ir, eu vou. Eu não vou ir obrigado. E tudo que for colocado, posto à mesa, for me oferecido, que eu coma tranquilamente. Em nome de Jesus. Por que tranquilamente? Porque em tudo eu darei graças. Eu darei graças ao Senhor. Eu apresentarei o alimento ao Senhor, porque tudo é do Senhor. Eu sou do Senhor. Você é do Senhor. Então tudo é do Senhor. Mas aqui vem um conselho. Mas se você indo e alguém falar: esta comida está ou foi oferecida a ídolos, não coma. Não coma comida oferecida a ídolos, você tendo consciência. Isso é muito sério, é agravante, porque claramente está falando que são oferecidas a demônios. E se você come comida oferecida a demônios, em outras palavras, você está aceitando o alimento de demônios. Você está aceitando o alimento oferecido aos demônios. Nós alimentamos do alimento que foi oferecido por Deus. Compreenda? O alimento oferecido por Deus foi o corpo de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Isso nós estamos falando espiritualmente. Jesus falou: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não faz parte de mim. Estará fora. Agora, se a pessoa se alimenta de alimentos oferecidos a demônios, de fato, essa pessoa, tendo essa consciência, sabendo, essa pessoa, ela aceitou os demônios. Ela aceitou fazer parte dos ritos demoníacos. Por causa daquele que disse isto, e também por motivo de consciência. Não estou fazendo da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída para a consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado, se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus.
Aleluias. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus e nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Aleluias. Graças a Deus. Eu não faço o meu próprio bem, mas penso no bem de todos, a fim de que eles todos sejam salvos. Aleluia. Que palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Aqui está falando que nós devemos respeitar as pessoas. Nós não podemos ficar afrontando as pessoas devido às práticas delas, mas nós iremos mostrar para elas, por meio do amor, da verdade, da simplicidade, do Espírito Santo, que estas pessoas estão em práticas ignorantes, em práticas errôneas, e elas podem perder a salvação. Então, o verdadeiro cristão, ele não faz nada pensando em si, ou somente em si. Não é verdade? Melhor dizendo, não faz nada só pensando nele, mas pensam também nos outros. Nós pensamos no bem da outra pessoa. Eu não quero saber se a outra pessoa ela é de uma outra denominação ou de uma outra prática. O que eu quero saber é se essa pessoa vem a conhecer a verdade e por meio da verdade ela será liberta, ela será transformada. Esta pessoa terá uma vida renovada e transformada e por sua vez será salva. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós devemos amar a todos, respeitar a todos, independentemente das práticas, porque por meio do nosso testemunho, estas pessoas, elas vão conhecer a Cristo, elas vão se render a Jesus e vão aceitar o amor incondicional. Nós temos que amar. Ame a todos, respeite a todos, aconselhe, e você será chamado sim para aconselhar. Você verá que pessoas perguntarão: como que é? É assim? É assim? Então, por meio do nosso testemunho, pessoas que convivem com a gente, quiserem participar da salvação, elas vão se entregar a Jesus. Aleluia. Este foi o capítulo 10. Sou o pastor Jefferson Roque. Te abençoo em nome de Jesus. Se inscrevam no canal, clique no sininho, dê o seu like em nome de Jesus para o fortalecimento do canal.